Imagine acordar em um mundo onde, apesar de tudo o que você conquistou, nunca se sente verdadeiramente satisfeito. Você olha para o espelho e vê o reflexo de alguém que alcançou muitas vitórias. Um emprego estável, uma família amorosa, amigos leais, e ainda assim sente um vazio, uma falta de algo essencial. Como se, de alguma forma, você nunca fosse o suficiente, não importa o quanto tente. A pergunta se impõe de forma persistente, como uma sombra que nunca se apaga. Por que eu nunca me sinto o suficiente? Você tenta se convencer de que é só uma fase, que isso logo passará, mas a sensação persiste. A vida, com todos os seus altos e baixos, parece exigir mais de você a cada dia. E a cada vez que você busca a aprovação, seja nas redes sociais, nas conversas do trabalho ou nos elogios dos amigos, há algo profundo em seu ser que ainda se sente insatisfeito. Algo diz que, não importa o que você faça ou quão grande seja sua conquista, nunca será o bastante. Essa busca por aprovação, essa tentativa constante de validar nossa existência através dos outros, parece ser um ciclo sem fim. Você sente como se fosse uma constante luta interna, uma batalha silenciosa. E enquanto se esforça para se ajustar, para ser o que os outros esperam, há uma sensação de desconforto que cresce em seu peito. Você está tentando ser o que os outros querem ou tentando ser quem você realmente é? Mas, afinal, quem você realmente é? A verdade, no entanto, é mais complexa do que parece. Não é apenas uma questão de autocrítica ou insegurança passageira. Estamos falando de uma força invisível, uma pressão que nos empurra a buscar validação em um mundo que, paradoxalmente, nos oferece uma abundância de reconhecimento, mas nunca o suficiente. Então você se pergunta: qual é o verdadeiro motivo dessa busca incessante? Por quê, em um mundo de conexões rápidas e interações infinitas, ainda nos sentimos tão vazios? Enquanto você reflete sobre essas questões, a resposta começa a se desenrolar lentamente, como uma cortina que se levanta, revelando uma realidade que até agora você não conseguia ver. A busca por aprovação está enraizada em algo muito mais profundo, algo que não se limita ao seu comportamento ou às suas escolhas momentâneas. Ela é um reflexo de uma necessidade mais primal, uma necessidade de pertencimento, de ser reconhecido, de ser visto. Mas o que acontece quando a aprovação que buscamos nunca parece ser suficiente? O que acontece quando, por mais que tenhamos, sempre queremos mais? O problema não é a busca em si, mas o vazio que ela tenta preencher. E esse vazio é algo que não podemos entender até explorarmos as raízes mais profundas dessa busca. Agora, convido você a seguir comigo enquanto vamos mais fundo nesse dilema. Vamos olhar para as causas ocultas, as forças invisíveis que alimentam nossa insaciável busca por aprovação. O que nos torna tão vulneráveis a essa necessidade de validação externa? E, talvez mais importante, o que podemos fazer para escapar desse ciclo, para finalmente nos sentirmos suficientes sem depender dos outros? Na próxima parte, vamos explorar as raízes psicológicas e filosóficas dessa busca incessante. A sensação de que nunca somos o suficiente é mais do que uma simples falha de autoestima ou uma insegurança passageira. Ela é um reflexo profundo da maneira como fomos condicionados a perceber nossa própria identidade. Mas, de onde vem essa necessidade incessante de aprovação? Para entender isso, precisamos olhar para as raízes psicológicas e filosóficas desse fenômeno, que não está isolado a um ou outro indivíduo, mas faz parte de um padrão mais amplo, arraigado em nossa cultura e até mesmo na nossa biologia. Comecemos com o famoso filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, que dizia que a nossa essência não é dada de antemão, mas construída por nossas próprias ações. Essa ideia de ser como uma construção aberta ao julgamento dos outros é central para o entendimento do problema que enfrentamos. A ideia de que estamos constantemente sendo observados, avaliados e até mesmo definidos por aqueles ao nosso redor implica uma dependência do olhar alheio. Sartre explicou que, para o ser humano, a opinião dos outros é uma forma de validar sua existência. Porém, esse olhar externo não apenas nos define, mas também nos limita,
nos aprisionando a uma realidade onde nossa identidade se torna reflexo do que os outros pensam. A psicologia contemporânea, por sua vez, aponta para o fenômeno da autoestima como uma chave para entender essa busca insaciável por aprovação. Os psicólogos explicam que nossa autoestima é fortemente influenciada pela maneira como os outros nos percebem. Em um estudo fundamental, o psicólogo William James argumentou que nossa percepção de nós mesmos é constantemente moldada pelas reações das pessoas ao nosso redor. Assim, quanto mais buscamos aprovação, mais dependemos dessa validação externa para construir nossa identidade. O problema é que, assim como o filósofo Sartre sugeriu, ao depender do olhar dos outros para nos definirmos, acabamos nos tornando prisioneiros de um sistema de validação que nunca será suficiente. Esse ciclo pode ser entendido a partir de um modelo psicológico conhecido como a teoria da autodeterminação, que diz que todos os seres humanos possuem 3 necessidades psicológicas fundamentais: competência, autonomia e relacionamento. Quando essas necessidades não são atendidas, surge um sentimento de vazio existencial. A necessidade de aceitação e aprovação é uma resposta direta à nossa busca por pertencimento e conexão. Quando não conseguimos satisfazer essa necessidade internamente, procuramos preencher esse vazio através da validação externa. Porém, o problema é que a busca por aprovação nunca é realmente resolutiva. Ela cria uma ilusão de que a aprovação dos outros irá preencher nossa carência, mas, na realidade, ela apenas reforça o vazio, tornando-o cada vez mais profundo. A sociedade moderna exacerba essa dinâmica. Vivemos em um mundo onde as mídias sociais amplificam a necessidade de validação. Cada curtida, cada comentário, cada visualização se torna um termômetro para nossa autoestima. É um jogo de aparências onde quanto mais buscamos a aprovação, mais nos distanciamos de nossa própria autenticidade. O sociólogo Erving Goffman, em sua obra A Apresentação do Eu na Vida Cotidiana, argumenta que todos nós atuamos constantemente em diferentes contextos, tentando mostrar ao mundo uma versão de nós mesmos que seja aceitável e valorizada. No entanto, ao fazer isso, estamos simplesmente nos afastando da essência de quem realmente somos. Mas essa busca incessante por aprovação também está ligada a um mecanismo biológico mais profundo. A evolução humana nos moldou para buscar aceitação dentro do grupo, pois, no passado, a aceitação social era crucial para a sobrevivência. Na pré-história, ser rejeitado do grupo significava a morte, pois ficávamos vulneráveis aos perigos externos. Portanto, essa necessidade de pertencimento é profundamente enraizada em nossa biologia. Porém, nos dias de hoje, esse mecanismo de sobrevivência está desajustado, pois o grupo se tornou vasto e impessoal. A necessidade de aceitação não é mais uma questão de sobrevivência, mas de identidade. E mesmo assim, continuamos a buscar, incessantemente, um lugar entre os outros. Essa dualidade entre o biológico e o social nos coloca em um dilema existencial. O que acontece quando essa necessidade de aceitação se torna uma obsessão? Quando as críticas e os elogios se tornam mais importantes do que o que realmente somos e sentimos? O resultado é uma luta constante pela validação, sem nunca alcançar um ponto de satisfação duradoura. O paradoxo é claro. Quanto mais buscamos aprovação, mais percebemos que nunca seremos verdadeiramente o suficiente. Cada elogio, cada palavra de reconhecimento é uma dose temporária de alívio, mas nunca uma solução real para o vazio interior. É aqui que a tensão começa a se intensificar. O que acontece quando, após toda essa busca, a aprovação finalmente chega, mas mesmo assim você não se sente completo? O que acontece quando, ao olhar para a sua vida, você percebe que, apesar de todas as conquistas e reconhecimentos, ainda existe uma sensação constante de insatisfação? E se a busca por aprovação, em última instância, for uma fuga de algo mais profundo e mais complexo? Se, ao tentar se preencher com a aprovação dos outros, estivermos ignorando uma parte essencial de nossa própria identidade? Estamos prestes a entrar nesse território sombrio, onde as consequências dessa busca insaciável se revelam. Mas antes de continuar,
Vamos entender as consequências invisíveis desse ciclo, como ele molda nossas realidades de maneiras que nem sequer imaginamos. Agora que entendemos as raízes psicológicas e filosóficas da nossa busca insaciável por aprovação, vamos dar um passo mais profundo para entender as consequências invisíveis que esse ciclo provoca, tanto em nossas vidas pessoais quanto no contexto social em que vivemos. Esses efeitos muitas vezes são sutis, silenciosos, mas poderosos o suficiente para nos moldar de maneira que mal conseguimos perceber. A verdade é que, em sua busca constante por validação, você está sendo guiado por forças invisíveis, que atuam nas sombras, moldando suas percepções e influenciando suas escolhas. Essas consequências não se limitam apenas a questões de autoestima ou insegurança. Elas são ainda mais profundas e abrangem vários aspectos do nosso comportamento, nossas relações e até mesmo nossas decisões diárias. Uma das primeiras e mais perigosas consequências é o que os psicólogos chamam de autocrítica exacerbada. Quando vivemos em busca de aprovação, somos constantemente lembrados das nossas falhas e imperfeições. Nossa mente, então, se torna uma máquina de autocrítica, sempre se corrigindo, sempre se analisando em busca de aprovação, nunca permitindo que nos sintamos completamente em paz com quem somos. É aqui que entra um dos maiores truques psicológicos que nosso cérebro usa contra nós: o viés de negatividade. Esse viés é a tendência que temos de dar mais atenção aos aspectos negativos de uma situação, em detrimento dos positivos. Quando você busca aprovação, está constantemente à procura de sinais de rejeição ou crítica, tornando-se hipersensível às falhas. Isso cria um ciclo vicioso, onde o medo de não ser aceito começa a governar sua vida. A busca por validação externa não só não resolve a sensação de insuficiência, como a intensifica, tornando-se um campo minado emocional. Cada não se torna um golpe e cada sim uma necessidade desesperada. Mas as consequências não param por aí. Quando nos tornamos obcecados pela opinião dos outros, nossas relações também começam a ser afetadas. Vamos falar sobre o impacto disso nas interações sociais. Em vez de construir relacionamentos autênticos, baseados em empatia e conexão genuína, passamos a criar máscaras. Essas máscaras são facetas de nós mesmos que escolhemos exibir para agradar os outros, escondendo nossas inseguranças e nossos verdadeiros sentimentos. Você já parou para pensar quantas vezes, em uma conversa, se preocupou mais com a maneira como os outros o viam do que com o que realmente estava sendo dito? Quantas vezes você moldou suas palavras ou atitudes para ser mais aceito, ao invés de ser fiel a si mesmo? Esse processo de moldagem contínua de quem somos para agradar os outros faz com que nos afastemos cada vez mais da nossa essência. E com o tempo, essa desconexão entre o eu real e o eu social pode levar a uma sensação profunda de alienação e solidão. Estamos rodeados de pessoas, conectados em plataformas digitais, mas, paradoxalmente, nunca nos sentimos tão distantes. O sociólogo Zygmunt Bauman, em sua obra sobre a modernidade líquida, argumenta que vivemos em uma era de conexões efêmeras, onde as relações se tornam mais superficiais e descartáveis. Quando a busca por aprovação é o principal motivador de nossas ações, não só nos afastamos de nós mesmos, mas também daqueles ao nosso redor. A conexão genuína se perde. Além disso, esse ciclo interminável de busca por validação afeta diretamente nossa saúde mental e emocional. A psicologia já identificou que a constante pressão para ser aceito pode contribuir para o desenvolvimento de distúrbios como ansiedade, depressão e transtornos alimentares. Isso ocorre porque a necessidade de ser reconhecido pelos outros se sobrepõe às nossas necessidades emocionais mais básicas de autoaceitação e autocompreensão. Cada falha, cada rejeição, cria um espaço ainda maior para o medo e a insegurança, resultando em um desgaste psicológico que muitas vezes se manifesta fisicamente. Ainda mais grave é o impacto dessa busca no que chamamos de introspecção, ou a capacidade de olhar para dentro de si e entender seus próprios sentimentos, pensamentos e desejos. Em um mundo saturado de expectativas externas,
ficamos tão obcecados em atender às demandas alheias que perdemos a habilidade de refletir sobre quem realmente somos e o que realmente queremos. Isso nos torna incapazes de tomar decisões autênticas, sempre em busca de validação externa. Em vez de questionarmos o que realmente queremos da vida, ficamos preocupados com o que os outros esperam de nós, o que os outros pensam que devemos ser. A sociedade em si também tem seu papel nesse ciclo vicioso. As mídias sociais, a cultura do consumo e as pressões para se conformar a certos padrões de beleza, sucesso e comportamento reforçam a ideia de que a validação externa é a medida da nossa felicidade. Vivemos em uma era de performance constante, onde a exposição de uma versão idealizada de si mesmo se tornou um requisito para ser aceito. As plataformas digitais incentivam esse comportamento, criando um ciclo onde as pessoas se mostram constantemente para o mundo, buscando aprovação e, por fim, construindo um eu digital, que muitas vezes nada tem a ver com quem realmente são. Mas o que acontece quando esse ciclo se torna insustentável? Quando você percebe que, por mais que busque aprovação, sempre haverá algo mais a conquistar, algo mais a provar. O que acontece quando você finalmente se dá conta de que a busca por validação é uma armadilha, uma ilusão construída por nós mesmos e pela sociedade em que vivemos? Agora, vamos nos aprofundar em como podemos escapar dessa armadilha. Como podemos quebrar esse ciclo vicioso e aprender a viver de forma mais autêntica, sem depender da aprovação dos outros para nos sentirmos valiosos? A resposta, como veremos na próxima sessão, começa com uma mudança radical na forma como percebemos a nós mesmos e nossa relação com o mundo ao nosso redor. A libertação dessa busca insaciável por aprovação não se dá através de mudanças superficiais ou soluções fáceis. É necessário um profundo deslocamento de perspectiva, um rompimento com a maneira como fomos condicionados a pensar sobre nós mesmos e o que realmente valorizamos. O primeiro passo nesse processo é entender que, para que a mudança aconteça, precisamos parar de olhar para os outros em busca de definição e começar a olhar para dentro de nós mesmos. Imagine, por um momento, um cenário onde você já não se importa com as opiniões alheias, onde os comentários nas redes sociais, as críticas no trabalho ou os julgamentos dos amigos não têm o poder de abalar sua confiança ou sua identidade. O que acontece quando, ao invés de buscar aprovação, você decide simplesmente ser? Quando, ao olhar no espelho, você encontra uma pessoa que é suficiente, com todas as suas imperfeições, com todas as suas falhas, mas que se aceita plenamente. Esse é o princípio fundamental de como se libertar. A autoaceitação. A verdadeira liberdade começa quando você se dá permissão para ser imperfeito. E, ao fazer isso, você quebra a corrente invisível da busca por validação externa. O filósofo Søren Kierkegaard, um dos grandes pensadores da filosofia existencialista, afirmou que a liberdade é a capacidade de ser quem você realmente é, sem se preocupar com o que os outros pensam. Ele argumentava que nossa ansiedade e angústia existencial surgem exatamente do fato de que vivemos em uma busca constante por algo externo, ao invés de buscar nossa própria autenticidade interior. Uma das mudanças mais contraintuitivas que você pode fazer é abraçar a imperfeição. Em vez de tentar corrigir constantemente suas falhas para ser aceito, você começa a perceber que elas são parte de quem você é. Elas não definem seu valor. A cultura nos ensina a temer nossas fraquezas e inseguranças, mas é através delas que encontramos nossa verdadeira força. Quando você aceita suas limitações, seus erros e falhas, como uma parte natural de seu ser, você elimina a necessidade de buscar aprovação constantemente. Você começa a perceber que sua dignidade não depende do que os outros pensam, mas de como você se vê e se relaciona consigo mesmo. Esse movimento para dentro de si é uma ruptura com as expectativas externas, mas é também uma reconexão com uma forma mais autêntica de viver. Ao invés de esperar que os outros reconheçam sua importância, você começa a se reconhecer. Como o filósofo Friedrich Nietzsche disse, torna-te aquilo que tu és. A liberdade verdadeira não vem de agradar aos outros, mas de se libertar das expectativas impostas pela sociedade e encontrar sua própria voz. Mas como dar esse primeiro passo?
Como sair desse ciclo de busca constante por validação? A resposta pode parecer simples, mas é profundamente poderosa. Desapegar-se das expectativas externas e começar a cultivar uma mentalidade de autoaprovação. É preciso cultivar a capacidade de confiar em sua própria avaliação de si mesmo. Para isso, você pode começar a mudar a maneira como se vê. Em vez de procurar validação fora, busque dentro de si o reconhecimento que você tanto deseja. Esse processo não é fácil e exige prática, paciência e principalmente coragem. A coragem de dizer, eu sou suficiente com ou sem a aprovação dos outros. Isso não significa se tornar egoísta ou indiferente aos outros, mas entender que seu valor não depende de ser aceito, mas de aceitar quem você é, exatamente como você é. Outra mudança radical é aprender a silenciar a voz da autocrítica incessante que surge sempre que você não atende às expectativas dos outros. Essa voz é alimentada pela sua busca por aprovação. Ao deixá-la de lado, você começa a se ver de forma mais realista, sem as distorções que surgem de tentar agradar constantemente. Você passa a ver seus erros como oportunidades de crescimento e não como falhas que o tornam indigno. Mas por mais importante que seja essa mudança interna, ela não ocorre de forma isolada. Para realmente se libertar, você precisa também se afastar de ambientes e pessoas que constantemente alimentam essa busca por aprovação. Isso pode significar cortar laços com pessoas tóxicas ou, pelo menos, limitar o impacto que elas têm em sua vida. A busca por validação é muitas vezes perpetuada pela pressão de se encaixar em padrões externos impostos pela sociedade, pela família, pelos amigos. Ao mudar esses ambientes e a dinâmica em que você se insere, você começa a construir um espaço onde a aprovação mais importante é a sua própria. Mas essa jornada de libertação não é apenas sobre buscar uma nova mentalidade. Ela envolve também mudanças práticas no seu comportamento diário. Comece a definir seus próprios padrões de sucesso, não os dos outros. Quando você se for capaz de celebrar suas pequenas vitórias, de reconhecer seus progressos sem esperar pelo reconhecimento externo, você começa a perceber que já é suficiente. Você começa a se sentir em paz com sua jornada, sem precisar de validação constante. É claro que esse processo não é linear. Haverá dias em que você sentirá a tentação de voltar ao ciclo da busca por aprovação. Isso faz parte da natureza humana. Mas quando você começa a perceber as armadilhas desse ciclo, começa a se tornar mais consciente do seu próprio valor e, eventualmente, mais resistente à pressão externa. Agora, vamos olhar para a verdadeira realização. O momento em que você se dá conta de que, ao parar de procurar aprovação, você finalmente encontra algo muito mais precioso e duradouro. O que acontece quando você se liberta dessa busca incessante e começa a viver com mais autenticidade, confiança e paz interior? Em breve, vamos revelar essa realização final, uma percepção revolucionária que muda completamente a forma como vemos o mundo. E agora, chegamos à revelação final, a grande verdade que, ao ser compreendida, muda tudo. Imagine por um momento que você finalmente parou de buscar incessantemente por aprovação. Você deixou de lado as máscaras que usava, as posturas que adotava para agradar aos outros. Você se permitiu ser imperfeito, você aceitou suas falhas como partes essenciais de quem você é. E ao fazer isso, algo inesperado aconteceu. Você finalmente se sentiu suficiente, não por meio da aprovação externa, mas pela simples razão de que você aprendeu a reconhecer e valorizar a si mesmo. A grande revelação, então, não é sobre quão longe você pode ir para conquistar o reconhecimento dos outros, mas sim sobre quanto você já tem dentro de si mesmo. O paradoxo profundo que vemos agora é este: quanto mais buscamos ser reconhecidos por fora, mais perdemos a conexão com quem realmente somos. E no momento em que nos libertamos dessa busca, encontramos um tesouro invisível, a capacidade de nos aceitar e nos amar como somos, sem depender da validação alheia. A filosofia de Albert Camus, um pensador que refletiu profundamente sobre o absurdo da vida, nos ensina uma lição poderosa.
A busca por significado em um mundo sem sentido não é uma condenação, mas uma liberdade. Quando aceitamos a falta de um significado imposto externamente e começamos a criar nosso próprio significado, encontramos a verdadeira liberdade. O ponto de virada ocorre quando você percebe que não precisa que os outros lhe deem valor. Você pode e deve valorizar a si mesmo. Este é o momento em que você se liberta da prisão do nunca ser o suficiente e abraça uma realidade onde você já é suficiente, exatamente como é. Esse entendimento muda tudo. A necessidade de aprovação se dissolve, como névoa ao amanhecer. E ao invés de correr atrás do reconhecimento, você começa a viver a vida de forma mais plena, mais autêntica. Agora, o valor que você atribui a si mesmo não depende mais da opinião dos outros. Você está em paz consigo, com suas escolhas, com seu próprio caminho. Isso não significa que você deixa de querer bons relacionamentos ou apreciação, mas significa que você não os busca desesperadamente para preencher um vazio. O vazio desaparece quando você percebe que, por toda a vida, você foi a pessoa que precisava mais aprovar a si mesmo. Talvez, uma das maiores realizações de todas seja entender que o percurso de aceitação é muito mais importante do que o destino final. A jornada para aceitar quem você é, com tudo o que você tem e o que você não tem, é o que realmente traz paz interior. Quando você permite que o fluxo natural da vida aconteça, sem a pressão constante de ser mais ou fazer mais, você começa a fluir com a vida de maneira mais leve, mais fluida. Você para de lutar contra si mesmo. Mas a revelação mais poderosa não termina aí. O que acontece quando você finalmente se liberta da busca por aprovação? Você descobre um poder oculto, um poder que está dentro de você o tempo todo, mas que você não conseguia perceber até agora. Esse poder é a autossuficiência emocional. Ele não vem de ter tudo o que quer ou ser constantemente reconhecido. Ele vem da capacidade de estar em paz consigo mesmo, de confiar em suas próprias decisões, de construir uma vida baseada nos seus próprios princípios. Você encontra uma liberdade que não pode ser comprada, uma paz que não depende do que os outros pensam. Esse poder é radicalmente transformador. Quando você se liberta, você se torna alguém que não só tem mais confiança, mas alguém que inspira confiança nos outros. Você se torna o tipo de pessoa que vive de acordo com sua verdade, não com as expectativas alheias. E isso, paradoxalmente, atrai mais genuinidade e profundidade aos seus relacionamentos. Porque, ao parar de viver para agradar, você começa a atrair aqueles que realmente se conectam com sua verdadeira essência. Este é o poder da autossuficiência emocional. Não apenas a liberdade de ser você mesmo, mas a capacidade de criar sua própria realidade. Você para de buscar constantemente validação em lugares onde ela nunca poderia ser encontrada. Você começa a ser a validação que procura, e ao fazer isso, passa a viver uma vida mais rica, mais autêntica e mais alinhada com o que realmente importa. Agora, encerro com uma reflexão. O que acontece quando você finalmente se aceita por completo? O que acontece quando você entende que o único reconhecimento que realmente importa é o que você dá a si mesmo? Quando você se liberta da busca insaciável e começa a viver de acordo com seus próprios valores, começa a viver uma vida que é verdadeiramente sua. E ao fazer isso, você cria a base para um futuro onde não há mais necessidade de procurar por aprovação, porque no fundo, você sempre soube que já era suficiente. A verdadeira realização está em perceber que, ao parar de procurar fora, você começa a encontrar tudo o que sempre buscou dentro de si mesmo. E com isso, você se torna livre.